Oi, gente, boa tarde. Vamos fazer agora os exercícios da página 76. Vamos começar então pelo número 16. Está dizendo assim, olha. Em uma pesquisa para saber o tempo em hora que os jovens gastam ouvindo música durante um dia, obtiveram-se os seguintes resultados. Aí, né, temos aqui os resultados. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que eles foram lá até um grupo de jovens, né, pesquisar quanto tempo eles gastam em hora ouvindo música durante um dia. Aí perguntaram ao jovem um, jovem um, fulano, sei lá, Paulo, quanto tempo você gasta ouvindo música por dia, em horas? Aí ele falou assim, o Paulo, eu gasto 0,5 horas, ou seja, metade de uma hora ouvindo música. Aí chegaram para o segundo jovem, outro lá, João, quanto tempo você gasta ouvindo música por dia? Aí o João respondeu, eu gasto 3 horas. Aí depois perguntaram para outro, eu gasto 4,5. E assim sucessivamente. E foram registrando a resposta que cada um deu, o que resultou dessa tabela aqui, ó, tabela de respostas. Então, gente, quantos alunos responderam essa pergunta? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 alunos responderam, né? Ou seja, significa que a nossa amostra é 20. Agora está falando, ó, construa uma tabela de distribuição de frequências absoluta e relativa em classes de números racionais de 0 a 1, de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, em que esse asterisco aqui significa que o número final não está na classe. Bom, gente, o que isso quer dizer aqui? O que quer dizer esse asterisco? Quer dizer o seguinte, ó, ele está dando intervalo. Quantos alunos ouvem de 0 a 1 hora de música por dia? Só que sem contar um, ou seja, nesse intervalo aqui conta todos aqueles que ouvem entre 0 e 1, mas que não chega a ser 1 hora. Ou seja, quem ouve 0,5 está aí, quem ouve 0,99 está aí. Ou seja, não chega no 1, tá? É maior que 0, maior ou igual a 0 e menor que 1. É como se fosse isso, é como se fosse maior ou igual a 0 aqui, mas menor que 1. Ou seja, 0,99 entra, mas o 1 já não entra nesse intervalo. Aí para o próximo intervalo, quantos ouvem de 1 até 2? Quem ouve, por exemplo, 1 hora está aí, entre 1 e 2, mas quem ouve 2 já está no próximo. Ou seja, o 2 é como se fosse o limite do intervalo, o 2 não chega a entrar aqui. Vocês vão entender no exercício. Ó. Primeiramente, para resolver esse exercício, a gente começa fazendo essa tabelinha aqui. Ó. Tempo, que é a variável a ser analisada, né? O que está sendo avaliado aí? Quanto tempo você gasta ouvindo música por dia. Então, tempo, a frequência absoluta, o número de vezes que uma dada resposta aparece e frequência relativa, que significa o percentual de vezes que isso aparece com relação ao total. Está perguntando assim, ó, construa a tabela de distribuição de frequência absoluta e relativas em classe de números racionais de 0 a 1 e assim por diante. Vamos lá, 0 a 1. O que quer dizer esse 0 a 1 com esse asterisco aqui? Significa que o 1 não entra, tá? Todos aqueles que estão maior ou igual a 0 e menor que 1. Ó, temos aqui 1. Esse aqui não entra, porque esse aqui é 1, fica pro próximo. Temos 2 só. 2 pessoas que ouvem meia hora por dia. Então, a frequência absoluta é 2, tá? De 1 a 2, ó. 1 já entra aqui. 1, 2, 3 e 4. 4 pessoas ouvem esse intervalo entre 1 e 2. Agora de 2 a 3. Ó, o 3 não entra, tá? É maior ou igual a 2. Quando é esse intervalo aqui, 2 a 3, é como se fosse ó, maior ou igual a 2 e menor do que 3. O 2 entra, né? Qualquer coisa que esteja entre 2, alguma coisa entra, mas o 3 já fica pro próximo. Então, o que nós temos aqui de 2 ou 2, alguma coisa? Nenhum, tá? Nenhum. Nós temos 0. Nenhum estudante ouve 2 horas de música, ou 2,90, ou 2, alguma coisa. Agora, quantos estão na casa do 3 a 4? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 estão aqui, ó, ouvindo de 3 a 4 horas de música por dia. E, por fim, né, quantos ouvem de 4 a 5? 4 a 5 é 4, alguma coisa, né? O 4 entra, mas
Se tiver 4,99 entra, mas se tiver 5 já não entra. Então, ó, 4,5 entra. O 4 entra aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 8. Então, gente, o que a gente tem aqui? A gente tem que se somar as frequências absolutas, né? A gente tem o total de respondentes, né? É óbvio, né? Porque se duas pessoas responderam de 0 a 1, 4 de 1 a 2, e assim sucessivamente, até acabar todas as opções de resposta, então se a gente somar tudo, a gente tem um total de respondentes. Vamos somar, então, quantas pessoas responderam aqui, ó. O total, aqui embaixo. 2 mais 4, 6. 6 mais 0, 6, né? Continua 6. 6 mais 6, 12. 12 mais 8, 20. Agora vamos fazer frequência relativa. Gente, o que é frequência relativa? Ó, ela está aqui, ó. Frequência relativa igual a frequência absoluta sobre total de elementos. A frequência relativa ela representa uma porcentagem. Por exemplo, e qual o porquê dela ser utilizada? Vamos supor assim, quantos alunos gastam de 0 a 1 hora ouvindo música por dia? Você tem 2. 2 alunos, é a frequência absoluta. Ou seja, 2 pessoas dentro dessa amostra responderam que ouvem de 0 a 1 hora por dia de música. Só que, qual que é a importância da frequência relativa? Olhando para esse 2, você me diz assim, isso significa muito ou pouco dentro dessa amostra? Saber que 2 pessoas gastam de 0 a 1 hora ouvindo música. Talvez você fique assim, não sei, 2 pode significar muita gente ou pode significar pouco. Pode significar muita gente se for uma amostra de 3 pessoas e 2 responderem que gastam de 0 a 1. Então significa que tem muita gente aí dentro dessa amostra ouvindo esse tempo de música. Mas se eu tiver, por exemplo, uma amostra lá de 1000 pessoas e dentre essas 1000 pessoas apenas 2 delas responderam que ouvem de 0 a 1 hora de música por dia. Dentro desse cenário, 2 é pouco. É pouco por quê? Porque é relativo. É relativo porque depende da frequência total, entende? Depende do total da frequência, do total de respondentes, do tamanho da amostra. Então, esse 2 aqui, para saber o o impacto dele dentro dessa amostra, né? 2 pessoas ouvem de 0 a 1 hora de música por dia. Quanto isso representa da amostra? Você tem que saber o total, né? O que isso quer dizer aqui? Que de 0 a 1 você tem uma amostra com 20 pessoas e 2 ouvem de 0 a 1. Para você saber se isso é muito ou pouco, o que você faz? Você divide 2 sobre 20. Você divide a frequência absoluta pelo total. E é isso que está dizendo aqui, ó. Frequência absoluta sobre o total de elementos. Aí você consegue descobrir a frequência relativa, que significa você ter uma ideia de quantos por cento isso equivale dentro da amostra. Por exemplo, 2 dividido por 20. Vamos fazer a conta aqui, ó. 2 dividido por 20. Não dá para dividir, não bota 0, abaixo, volta um 0 ali, abaixo 20. 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 0. Ou seja, 0,1. Isso significa o quê? Que a frequência relativa aqui é 0,1. Ou seja, você transformar em porcentagem, você anda 2 casas com a vírgula, tá? Porque a porcentagem equivale, a gente quer fazer equivaler a 100%. Então, para fazer equivaler a 100%, você multiplica por 100. Multiplicando por 100, você anda 2 casas com a vírgula, que é igual a 10%. Ou seja, 10% dos respondentes disseram que ouvem de 0 a 1 hora de música por dia. Então, dentro desse cenário aqui, o 2 é pouco, né? Porque a amostra é grande, né? Vamos dizer assim, se dentre 20, apenas 2 disseram que ouvem de 0 a 1, então não é tanto assim. Agora 4, ó. De 1 a 2 horas, 4 pessoas responderam que houve esse tempo. Então, quanto isso equivale dentro da amostra de frequência relativa? Frequência relativa para esse cenário aqui, ó, é 4 sobre 20.
Quanto que é 4 sobre 20? A gente coloca aqui a mesma coisa. 4 sobre 20. Não dá para dividir 4 por 20. A gente coloca um 0, aqui, coloca um 0 aqui. Abaixo 40. 40 dividido por 20 dá 2, tá? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0. 0,2, ou seja, a frequência relativa aqui é 0,2, que é igual a 20% dos entrevistados assumem ouvir de 1 a 2 horas de música por dia. Agora de 2 a 3. 2 a 3 ninguém ouve esse intervalo. Então é 0, né? 0 dividido por 20 que vai dar 0 mesmo. Então aqui é 0, ou seja, ninguém está ouvindo esse tempo aqui. Agora de 3 a 4 nós temos 6. Entrevistei 20 pessoas e 6 delas disseram ouvir entre 3 e 4 horas por dia de música. Então quanto se equivale relativamente? 6 sobre 20, né? Já é uma quantidade já mais expressiva, né? Você tem uma boa expressividade, né? Dentro de uma amostra de 20 pessoas. 6 delas ouvem 3 a 4 horas de música. Essa resposta aí ela teve bastante expressividade. Teve um bom número de pessoas respondeu isso, né? Dentro de um total de 20, 6 responderam que houve isso, quer dizer bem. Então vamos lá, 6 dividido por 20. Quanto isso representa em termos de porcentagem? Não dá para dividir, né? Você coloca 0, acrescenta um 0 aqui, abaixo 60, e 60 dividido por 20, que dá 3. 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6. Ok, 0,3, ou seja, 30% das pessoas entrevistadas, né, afirmam ouvir de 3 a 4 horas por dia de música. Agora vamos ao último aqui, 4 a 5. Então, ó, 8 pessoas responderam ouvir de 4 a 5 horas de música por dia. Então a frequência relativa vai ser, ó, mais uma vez olhando a formulinha que é simples, né? A frequência absoluta daquilo que você está analisando, né? Ou seja, eu estou analisando quem ouve de 4 a 5. São 8 pessoas, então a frequência absoluta são 8. Sobre o total de elementos, quantos que responderam a pergunta? São 20 pessoas que responderam, não foram? Então, se dos 20 que responderam, 8 ouvem de 4 a 5. Quanto isso equivale dentro da amostra em termos relativos? 8 sobre 20. 8 sobre 20 é a mesma coisa, 0, abaixo 80. 80 dividido por 20 dá 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8 para 8, 0. 0,4. Ou seja, é 40%. Então, gente, assim está construída a nossa tabela de frequência, tá? Aqui está falando, tabela de distribuição de frequência absoluta e relativa em classe. A gente colocou as classes. Isso aqui são as classes, ó. O tempo é a nossa variável a ser investigada, né? Isso aqui se chama classe, né? Que é de 0 a 1. São no caso, as respostas, né? Classe significa as respostas que você tem. Aí, de 0 a 1, que você tá, é a primeira classe. De 1 a 2 seria a segunda classe, aqueles que ouvem entre 1 e 2, e assim sucessivamente. Nós temos 5 classes, 1, 2, 3, 4, 5. Aí nós colocamos as frequências absolutas, né, o número de pessoas que se encaixavam dentro de cada classe, somando deu 20, que é o total de respondentes. E depois fizemos a frequência relativa, que significa em termos percentuais o quanto isso equivale dentro do total, ou seja, eu percebo que a maioria, a classe que mais tem resposta é de 4 a 5, né? Ou seja, essa classe aqui corresponde a 8 pessoas respondendo um total de 20. 8 de 20 significa 40% do total. Então, a cada 100 crianças entrevistadas, a tendência é que 40 delas, 40%, vão ouvir de 4 a 5 horas por dia. Ou seja, quer dizer que estão ouvindo muito, né? De uma forma geral, a gente pode tirar essa conclusão. A frequência relativa serve para isso, para você analisar aquilo que aparece mais, né? Aquilo que está relativamente maior dentro da amostra pesquisada. Ou seja, essa classe de 4 a 5 foi a que teve maior frequência de respondentes, consequentemente, ela é a que tem maior frequência relativa. Tá? Esse relativo quer dizer quanto isso valeria em termos percentuais. Ok? Essa foi a letra A.